Shalom. A palavra de Deus usa uma expressão que é muito forte, aparece muitas vezes, que é a palavra conversão. No Velho Testamento, conversão significa retornar, voltar, ir de volta. E eu quero pegar essa palavra dentro de um contexto que nós experimentamos hoje na sociedade de um modo geral. Vivemos um tempo de muitos conflitos entre pais e filhos, em que pais e filhos não se entendem, muita rebelião ou muito abuso por parte dos pais. Enfim, é um conflito geracional, um conflito de gerações, em que a geração mais nova não consegue entender a anterior, a geração mais antiga não consegue entender a geração mais nova, e esse conflito muitas vezes esbarra no mandamento que é o 5º mandamento: honra teu pai e a tua mãe. E muitas vezes os filhos não conseguem compreender essa dinâmica de honra e obediência, há pais que não conseguem compreendê-los. E aí que entra a palavra conversão. Veja, por exemplo, comigo o que fala o profeta Malaquias. Ele está profetizando a respeito da vinda de Jesus. E lá no capítulo 4, o último capítulo do profeta Malaquias, verso 6, é o último verso do Velho Testamento, que está anunciando Jesus que vem logo a seguir no Evangelho de Mateus. Então ele diz assim, Malaquias 4, verso 6, ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Uau, ele está falando sobre conversão de coração. Muitas vezes pais usam da violência, da coerção, da imposição para que os filhos obedeçam. Muitas vezes filhos experimentam ou acabam trazendo para a própria vida a rebelião, e a Bíblia diz que rebelião é pecado de feitiçaria. Então, o excesso, o abuso da autoridade com a rebelião faz com que a família esteja experimentando um caos. Mas ele está falando aqui de conversão de coração. A obediência de filhos aos pais está intimamente ligada à conversão do coração dos pais aos filhos. Porque veja, ele começa falando aos pais, ele diz: e converterá o coração dos pais aos filhos. Primeiro dos pais aos filhos. Não é à toa que está nessa ordem. Não é à toa que Deus inspirou o profeta Malaquias a registrar nessa sequência: ele converterá o coração dos pais aos filhos. E a consequência, o fruto, o desdobramento natural disso é que os filhos terão seus corações convertidos aos seus pais. Haverá uma conversão. Ora, se conversão é retornar, é voltar, é ir de volta, eu quero falar a você, pai e mãe, se você quer que seu filho, sua filha, retorne, volte, vá pelo caminho de volta da comunhão com vocês, converta o seu coração ao seu filho, à sua filha. Filhos, vocês querem ver os seus pais vivendo de fato como aqueles que têm autoridade vinda de Deus, que representam a autoridade de Deus sobre a terra na sua vida? Então, converta o seu coração ao seu pai, à sua mãe. A conversão de pais e filhos uns aos outros começa a trazer uma transformação, e com certeza não é apenas dentro da casa, mas em todo o ambiente onde a família se relacionar, será impactado pela conversão de pais aos filhos e dos filhos aos seus pais. Então, pais e filhos precisam ir de volta um ao outro. Filho, não espere seu pai mudar, vá na direção dele. Peça ao Senhor que converta o seu coração ao seu pai e à sua mãe. Não espere que seu pai e sua mãe mudem e sejam as melhores pessoas para depois você se voltar a eles. Dê o passo de conversão,
vá de volta na direção deles, expresse amor em atitudes, mostre honra nas suas atitudes, e você também verá a conversão dos seus pais a você. Pai, se você quer que seu filho se converta a você, volte a você, dê meia volta em relação à direção que está indo, então converta o seu coração ao seu filho, antes de exigir, antes de abusar da autoridade que Deus te deu, converta o seu coração ao seu filho ou à sua filha, porque quando Jesus entra numa família, esse é o resultado. Veja, Ele converterá o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais. Então, a conversão de coração depende de Jesus entrar na família. Pai, você é porta espiritual para Jesus entrar na sua casa. Mãe, você é porta espiritual para Jesus entrar na sua casa. Filho, se os seus pais ainda não temem ao Senhor, você é a porta espiritual para Jesus entrar na sua casa. E quando Jesus entra no lar, tudo é transformado. Os corações se convertem a Deus e uns aos outros.